Olha, são 11h30. 11h30. Olha, nesse domingo vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher, ou seja, todos os anos, no dia 8 de março, é uma data que é reservado, né, ao Dia Internacional da Mulher, e com certeza quando se aproxima a data, os meios de comunicação, as escolas, enfim, toda a sociedade relembra essa data. E nós estamos aqui em alusão a isso, e eu tive aqui um pouco antes de iniciar o programa, de separar algumas notícias das últimas 24 horas relacionadas às mulheres. E para poder falar sobre um assunto bastante importante, você mulher que está nos acompanhando agora, nós vamos falar sobre violação de direitos das mulheres. Qual o direito que você tem, mulher? Tá certo? O que você tem que fazer na sua vida? Por exemplo, eu peguei aqui algumas notícias das últimas 24 horas, onde que, olha só a manchete: homem dá chutes e empurrões na ex-mulher no seu trabalho. Tá certo? Isso aconteceu na última terça-feira lá em Blumenau, Santa Catarina. Isso viralizou na internet. Uma outra também, essa notícia a gente leu há poucos instantes, noticiou aqui no programa. Polícia encontra corpo que pode ser de jovem desaparecida lá na cidade de Soledad. Tá certo? Essa aqui tá no portal da Rede Globo, né, no G1, onde diz assim: mulher em trabalho de parto, tá certo? Morre após caminhonete cair em açude, tá ok? A outra também, todas as notícias relacionadas à mulher. Lamentável, mãe e filha são assassinadas por delegado e morrem abraçadas, né? Isso aqui aconteceu lá em Curitiba, no Paraná, isso ontem. Então, só algumas notícias relacionadas, infelizmente, notícias relacionadas às mulheres. Inclusive, o governo do estado lançou uma campanha no carnaval sobre a questão da violação também da lei contra a mulher, né? Da questão do homem do assédio sexual contra a mulher. Enfim, são tantas notícias relacionadas às mulheres, e eu pergunto aqui ao doutor, e até agradeço aqui pela a sua presença, doutor, e parabenizá-lo também pelo prêmio que recebeu ontem de destaque, né, de pesquisa que foi realizada pelo Instagram. Como é o nome da empresa lá de Afogados em Gazeira? Realize fez essa pesquisa no Instagram, onde que as pessoas de uma maneira voluntária iam lá, votavam na rede social, que é o Instagram. Mas relacionado a isso, doutor, o que a mulher tem a comemorar nesse dia 8 de março? Bom dia, amigo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Janilson, bom dia, Janaína. Quero dar bom dia para todos os ouvintes da Princesa FM. Dizer que é um prazer estar aqui abordando um tema tão importante, um tema que, embora seja discutido todos os anos e durante todo um ano também, ainda é um tema bem recorrente, porque todos os dias nos noticiários nós vemos infinitos casos de violações de direitos contra as mulheres. E eu diria que há motivos para comemorar, mas levando para um histórico dos direitos de violação dos direitos humanos, nós ainda temos a violação dos direitos das mulheres como um dos direitos mais atacados, né, ainda na atualidade. Hoje em dia são elas que sofrem os maiores problemas, como mortalidade materna, violência doméstica, escravidão moderna, tráfico de pessoas, prostituição, turismo sexual, estupro, mutilação genital, casamento forçado, que ainda existe, casamento precoce, falsa igualdade política e profissional. Isso tudo nós vemos ainda hoje no dia a dia. Só que, num contexto histórico, as mulheres já obtiveram grandes conquistas. No Brasil, hoje ele eu diria que ele é até referência mundial, no sentido de que
políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres estão sendo cada vez mais evidentes no ordenamento jurídico brasileiro. Quando nós falamos em direito das mulheres, violação de direito das mulheres, nós lembramos logo da famosa Lei Maria da Penha, né? Que é a Lei 11.340 de 2006, que essa lei ela veio para dar esse amparo, que até então o ordenamento jurídico brasileiro era muito omisso em relação aos direitos contra as mulheres. Para você ter ideia, uma mulher que era atacada por um companheiro, por exemplo, o companheiro ia lá, respondia o processo, respondia o processo, era condenado a uma lesão corporal, por exemplo, só que não tinha a questão do agravante da pena. Através dessa lei, o processo ele vai seguir normalmente, o processo de agressão, o processo de lesão corporal, se for o caso, e a Lei Maria da Penha, essa lei 11.340, que é a lei de violência doméstica, ela vai impor àquele agressor um agravante. E essa lei ela trouxe várias novidades e vários direitos para as mulheres especiais, né? Que até então não se viu. Por exemplo, a prisão do suspeito de agressão, a violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar a pena. Não é possível mais substituir a pena por doação de cestas básicas ou multa, porque nesses crimes de menor potencial ofensivo, quando o sujeito, o agente, ele poderia ter esse direito, essa possibilidade de pagar uma cesta básica, de pagar uma multa, de converter aquela pena em prestação de serviço à comunidade, ou suspender a pena, através da lei fica muito mais difícil obter esse benefício. Okay. Doutor, desculpa interromper a sua fala, mas eu tenho curiosidade de uma coisa. É a seguinte, a gente vê uma pressão grande em cima da mulher, principalmente no âmbito familiar, em casa. Por exemplo, se você me denunciar, eu vou lhe matar. Aquela pressão psicológica, que isso já é crime, né? Essa pressão psicológica contra a mulher. E o que acontece muito? Às vezes a mulher sofre a violência física e não denuncia o seu companheiro. Se por acaso for denunciado por um terceiro anonimamente, ou se a polícia vê, para a pessoa responder perante a justiça, é obrigatório a própria mulher denunciar o meliante? Nós costumamos dizer que no direito tudo depende. Porque assim, às vezes vai para a delegacia, chega lá, ela não representa contra ele. Exatamente, né? Isso que acontece. E justamente pela pressão psicológica que ela sofreu dentro de casa. Necessita da representação. Mas se for um caso, por exemplo, em que a autoridade policial evidencia um crime a notícia crime, e a notícia crime foi apurado que é uma situação uma situação, me fugiu, de uma ação pública incondicionada que independe da vontade da parte. A autoridade policial ela pode dar prosseguimento independentemente da vontade da vítima. Ela, lá na justiça ela vai dizer se aconteceu ou se não aconteceu o fato. Mas eu já vi N casos, inúmeros casos em que a guarnição da polícia tá passando lá na rua, verifica uma situação de violência doméstica, de violência contra a mulher até denuncia, traz o camarada para a delegacia, e quando chega lá na delegacia que ele vai ser preso e fica preso. Ela retira. Não, ele fica, a partir do momento que ele chega na delegacia, ele não sai mais, senão através de um despacho judicial. Ele só sai através de um alvará judicial, ou seja, o procedimento tem que ir imediatamente para o juiz ou a juiz analisar e decidir se ele vai ser solto ou se vai permanecer preso. E quando as mulheres escutam isso do delegado, elas dizem, não, doutor, mas eu quero retirar a queixa, e aí não dá mais certo. Tô entendendo. E por isso que em muitos casos a própria vítima ela evita
fazer essa denúncia por conta de que realmente a lei ela veio para coibir a prática. A lei ela é dura. Se chegar aos ouvidos da autoridade policial, se o indivíduo chegar na autoridade policial, ele só vai sair da cadeia se for por uma alvará judicial e se preencher os requisitos que, é lógico, vão ser analisados pelo o juiz ou a juíza do caso. Mas eu costumo dizer que a maior prevenção é justamente a denúncia. Nós conhecemos, vocês, lógico, trabalham com notícias, todos os dias vocês dão notícias aqui de mulheres que são agredidas e que deixam passar a primeira vez, deixam passar a segunda vez, não denunciam e acaba chegando a uma fatalidade. Casos que começam com um tapa na cara. Aliás, começa com uma agressão verbal, que é uma forma também de agressão que é coibida por essa lei. Uma agressão psicológica, uma agressão, uma violência moral, uma violência patrimonial, que você pegar um bem da sua companheira e quebrar, jogar, queimar. Isso se encaixa também. Tudo isso, no final das contas, vai culminar num feminicídio, por exemplo. Verdade. Que é uma inovação também da lei, essa questão do feminicídio. Porque até então, os crimes contra a vida praticados contra mulheres, eles eram tratados de maneira normal, como se fosse um homicídio normal. E a lei trouxe essa inovação para que a pena fosse agravada quando se tratar de um caso de feminicídio. Mas eu costumo dizer que sempre, em todos os casos, a maior prevenção é a denúncia. Certo. Janaína? A gente enxerga que, infelizmente, tem vindo... Infelizmente não, porque tem que vir à tona situações como essa. Antigamente a gente não se ouvia falar de feminicídio, muitos casos desses eram embutidos, era escondido em decorrência da pressão cultural e social e familiar que muitas mulheres vivenciaram e até hoje vivenciam também. Mas você, ouvinte, que está aí do outro lado do rádio, tem que entender que esses casos vêm à tona, mas como um alerta, não é verdade? Exatamente. Um alerta para dizer que eles existem e que se faz necessário haver a denúncia para se colocar um ponto final nessa situação. Foi interessante quando você explanou essa situação, que muitas mulheres, quando chegam lá na delegacia, que vê a situação, que vai colocar um ponto final, elas retrocedem. Essa situação faz com que muitos bandidos, muitos homens ruins fiquem soltos na sociedade, que acaba culminando em uma informação como essa que Genilson leu aqui no início da nossa entrevista. Pensando nisso, que dica você, como advogado, que trata também desses casos, poderia repassar para nosso ouvinte que nesse momento está te ouvindo e quem sabe até está sofrendo uma situação como essa? Como eu já te disse, a maior prevenção realmente é a denúncia. E se a mulher não tem um acesso rápido à delegacia, à autoridade policial, a um advogado, ao Ministério Público, ela, hoje, no nosso meio, através dos órgãos competentes, através de prefeitura, através de Estado, o serviço social que é prestado, ela pode também se valer disso para que essa denúncia, para que estes fatos cheguem até a autoridade policial. Porque muitas vezes a mulher, ela vive até numa situação de cárcere privado. Se sair de casa, vai para onde? Mas ela sempre tem talvez não enxerga isso como uma agressão. Exatamente, mas sempre tem a presença de um agente comunitário de saúde na sua casa, sempre tem a presença de um assistente social, você tem um amparo das unidades básicas de saúde também, que em número dos casos é quem tem o primeiro acesso a casos de violência contra a mulher, violência contra crianças, contra idosos. E isso é muito importante porque hoje em dia ninguém está só, mas todo mundo tem esse... Tem que ter contato de algum modo. Tem que ter contato de alguma forma. Até às vezes quando a própria pessoa não sai de casa para ir, por exemplo, numa UBS ou procurar um serviço social, o próprio servidor, a enfermeira, o enfermeiro, ele faz a visita.
o agente de combate de epidemias faz, você tem que pedir socorro de alguma forma, você tem que, isso nos casos é lógico de que quando a mulher não cárcere privado, não, né? Não tem pode a sair, possibilidade de sair, né? E a questão das evidências físicas também. O que foi isso na tua cabeça? O que foi esse corte? O que é essa pancada? Essa denúncia pode ser feita por terceiros? Pode sim ser feita por terceiros, mas é como eu te disse, tem a questão do depende do direito, né? De tudo ser muito relativo. O ideal é que a pessoa, mesmo sendo uma denúncia feita por terceiros, quando a autoridade policial chamar a vítima, que ela não negue. Não negue primeiro porque hoje o Estado, ele prevê mecanismos de proteção para aquelas pessoas, para as vítimas, no caso da mulher, propriamente dita, através da medida protetiva. E uma inovação dessa lei, 11.340, que é uma inovação bem recente, permite que o próprio delegado, no ato do atendimento, já decrete essa medida protetiva, porque antigamente esse pedido tinha que ser feito ao juiz e o juiz determinar ou não a medida protetiva. Demoraria um tempo, né? Demoraria um tempo e nesse intervalo inúmeras coisas poderiam acontecer. E hoje não, o delegado ele tem essa possibilidade de imediato decretar essa medida protetiva, que é uma coisa muito importante. Poderia falar de uma maneira mais especificada como seria essa medida de proteção à mulher? Essa medida protetiva, ela consiste em fazer com que o agressor ele seja proibido de estar presente, deixa eu falar assim de uma maneira mais... Próximo à pessoa? Proíbe dele estar próximo da pessoa, determinados metros, de acordo com cada situação, 250 metros, 500 metros. De acordo com cada situação, esse agressor ele não vai poder se aproximar da vítima naquele raio que foi determinado na medida protetiva. E se ele ferir a medida protetiva, houver a notícia que ele feriu a medida protetiva, ele é preso imediatamente. Isso acontece em casos em que não acontece um flagrante, por exemplo, que no flagrante ele já é preso. Acontece casos que não se trata de flagrante, mas é que a vítima vai lá e solicita uma medida protetiva. Nesses casos específicos, a autoridade policial vai lá e determina que aquele agressor permaneça distante da vítima naquele determinado naquela determinada distância que ele atribuiu naquele momento. E se ele ferir, pronto, aí se ele ferir, ele está cometendo crime. Né? Quando se fala dessa medida protetiva em que o acusado deve ficar distante da vítima, eu acredito que depende muito dela, porque se ela vê que ele está ultrapassando o limite, ela deve imediatamente denunciar. E mas muitas, infelizmente, não faz isso. Acontece justamente o contrário. Eu já vi inúmeros casos e aí tenho certeza que advogados que estão me ouvindo também estão até rindo agora, porque se não fosse trágico... É verdade. É engraçado. De pessoas que realmente saem da delegacia com a medida protetiva e na porta da delegacia ela dá um cheiro no cangote da mulher e já faz um cafuné e, meu amor, vamos fazer as pazes, ela faz e ficam os dois em casa, ele com a medida protetiva cometendo um crime e ela, de certa forma, sendo conivente. E esse tipo de atitude autoriza o agressor a ir em outra situação cometer o mesmo. Infelizmente, eu presenciei isso uma vez. Eu tive que interromper uma vez. Tava eu escutando os gritos, o cara batendo na mulher. Aí eu saí na sacada lá do apartamento. Aí eu fui falar com o cara, enfim. Apaziguei ali no momento, se continuasse a ligar para a polícia, aquela coisa, de repente a mulher estava abraçada com ele, né? Aí aquela coisa todinha. Aí eu disse a ela, minha senhora, não faça isso não, denuncie esse homem. Não, mas eu amo ele, não sei o que, não faça isso não, isso é um para sua vida. Mas tudo bem, né? Infelizmente, são coisas da vida que acontecem. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Princesa FM, tá ok? Foi muito esclarecedor em bons pontos, maravilhosos pontos aqui. Espero
você, mulher que está nos ouvindo agora, se você está passando por um problema desse, denuncie. Essa é a palavra, denuncie. Faça valer seus direitos. Exatamente, né? Não fique calada não, tá ok? E com certeza, bote a bola pra frente mesmo, sem medo de ser feliz. Doutor, muito obrigado, pode ficar à vontade pelas suas considerações finais. Eu que agradeço esse convite. E quero aqui fazer um convite especial para os ouvintes para conhecer nossas plataformas. Eu recentemente inaugurei um canal. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Eu vi um vídeo seu, feito por Eric, tu tá lá assistindo. Eric é meu produtor ele me mostrou. Vou aproveitar esse... produzindo, fazendo a barba, se ajeitando. Exatamente. Estamos de olho. Você pensa que eu não investigo no lance, não? Tudo Eric que produz, né? Eu já vou puxar até esse comercial para ele também. É um produtor, é um profissional de mão cheia. E eu convido para que as pessoas possam entrar lá no nosso canal no YouTube. É Seu Direito com Rômulo Lima. Nós temos nossa plataforma também no Facebook e no Instagram. Inclusive nós estamos transmitindo através do Instagram do canal Seu Direito com Rômulo Lima. É só procurar, lá tem eu senti a necessidade de dar acesso às pessoas a um direito fácil, a um direito descomplicado, sem aquele juridiquês, que em muitos casos a pessoa é cerceada do seu direito, do acesso à justiça, porque não entende, não sabe que tá tendo um direito violado. E eu senti essa necessidade de fazer esse canal que... Com certeza, em outra oportunidade eu vou vir aqui só para a gente tratar sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu já faço esse convite para os ouvintes, para entrarem lá e tirarem suas dúvidas. Pode mandar uma mensagem, pode mandar um direct. Na medida do possível, a gente vai respondendo e fazendo os vídeos de acordo com a demanda, né? Tá certo. Olha, 11h51. Eu chamo agora aqui Júnior Duarte, fazendo seu comentário dentro do programa.